Gênesis capítulo de número 30, versículo 1, a Bíblia diz o seguinte para nós, ó. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve o quê? Ciúmes de sua irmã. A corrigida diz, teve inveja de sua irmã e disse a Jacó, dá-me filhos, do contrário morrerei. Hoje eu quero falar com vocês a respeito de algo que nós precisamos tomar um cuidado muito grande, né? E o título da mensagem nossa de hoje é uma frase muito conhecida aí fora, né, no meio secular, que é a seguinte: a inveja mata. Já ouviu falar disso? Né? E como nós vamos ver, de fato, né, a inveja, ela mata. A Bíblia fala aqui a respeito da Raquel, que ela vai, quando ela percebe que ela não tem filhos, ela vai até o Jacó e vai dizer para Jacó, dá-me filhos, senão eu vou morrer. Né? A coisa que ela mais queria, mais desejava ali, era o filho. Só que o grande problema, olha só, o que eu quero que você entenda hoje é isso, né? Gerar é algo muito bom, é uma bênção, amém? Deus, ele fez o ser humano e Deus deu a ordem, não só porque é algo bom, mas há um mandamento de Deus para a gente se multiplicar, para a gente gerar, amém? Mas até aquilo que é bom, até aquilo que Deus manda a gente fazer, se for com a motivação errada, meu irmão, isso vai ser um grande problema, como foi na vida aqui da Raquel. Por que que ela queria ter filhos? Porque a irmã tinha. Você está entendendo? Porque ela sente, dependendo da tradução, essa que eu estou usando, ciúmes, ou como diz a corrigida, inveja da irmã, então ela quer ter filhos porque a irmã tem. E a inveja, meu irmão, é algo muito sério que a Bíblia trata com toda seriedade. Domingo agora eu pregava e falava, não preguei especificamente sobre os 10 mandamentos, mas como eu falava das tábuas ali da lei, né, então eu mencionava bastante essa questão. E eu até explicava que Moisés passa 40 dias e 40 noites na presença de Deus, Deus explicando para ele, ensinando para ele toda a lei. Tudo isso que Deus ensina para ele, Deus vai resumir aquilo e colocar em 10 mandamentos, como se fossem 10 tópicos. Você está entendendo? Deus resume ali toda a lei, que vai levar 40 dias e 40 noites para Deus explicar para Moisés, e resume ela em 10 mandamentos. E um desses mandamentos é que nós estamos proibidos, é uma lei de Deus, de tal forma que se nós desobedecemos, nós estamos pecando. Estamos, como falávamos domingo, quebrando a lei, transgredindo a lei. Um desses mandamentos é que nós não devemos cobiçar a mulher do nosso próximo, nem a casa dele, nem o boi dele, e absolutamente nada que o nosso irmão ou que qualquer outra pessoa tenha, nós podemos cobiçar. Então, isso é algo tão precioso, tão importante, que Deus coloca lá nos 10 mandamentos. Já parou para pensar? Isso, tantas coisas ali Deus vai estabelecer. Isso é uma lei em Israel. Você não pode, então, cobiçar aquilo que é do outro. O outro tem, Deus abençoe aquilo que é do outro. A minha irmã tem filhos e eu não tenho, Deus abençoe ela, Deus abençoe a família dela. Agora eu não posso ficar nessa, não, eu tenho que ter. Mas por que você tem que ter? Porque o outro tem. E não tem muitas pessoas que às vezes estão fazendo até a coisa certa, mas com a motivação errada. Eu não sei se você vai entender, mas o combustível errado, o que me leva a buscar aquilo, não é a coisa certa. E a Bíblia vai dizer,
meu irmão, que para Deus não importa só o resultado, que para Deus o que importa também é a motivação do nosso coração. A Bíblia vai dizer que Deus pesa os corações, ou pesa o espírito do homem. Né? Deus vai olhar lá para dentro de nós, Deus vai sondar o nosso coração para ver qual é a nossa motivação. Porque tem muita gente fazendo até a coisa certa, mas com a motivação errada, o que vai levar a ter problema, o que vai levar à destruição, o que vai levar à morte. A Bíblia vai dizer para nós, no livro de Tiago, deixa marcado aí Gênesis, daqui a pouco a gente vai voltar para aí, mas vamos lá, quase no finalzinho da Bíblia, no livro de Tiago. Tiago, capítulo de número 4. Versículo de número 1. Acharam aí? Diz assim a Bíblia, ó. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, se não dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês, quê? Cobiçam e nada têm. Matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras, nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal para esbanjarem seus prazeres. É muito interessante que a Bíblia vai dizer, de onde vêm as brigas? De onde vêm as guerras? Se não da cobiça, se não da inveja. Só que a Bíblia vai dizer, vocês cobiçam tanto que é dos outros e não tem nada. Porque assim é a vida da pessoa invejosa, não é verdade? Porque ela quer ter o que o outro tem. No fim, ela não consegue ter o que o outro tem e também não consegue ter aquilo que Deus tinha para ela. Então ela acaba sem nada. A Bíblia diz, vocês sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem brigando, vivem fazendo guerra, e aí a Bíblia vai dizer, vocês não têm, porque vocês não pedem. Entenda o pedir aqui, pedir a Deus, orar. Vocês não têm porque vocês não oram. Aí a Bíblia continua, e quando ora, ainda não recebe, porque ora errado. E o que é orar errado para Deus? Com a motivação errada. Às vezes a pessoa está pedindo a coisa certa, mas com a motivação errada, porque a Bíblia diz para esbanjar nos seus prazeres. Eu tenho que ter um filho, porque, não, porque eu vou esfregar na cara da minha irmã que eu posso. Você está entendendo? Meu irmão, olha só, aprenda uma coisa. Não é errado a gente ter referências. Não é errado a gente, olhar para algumas pessoas e ter aquela pessoa como referência na minha vida. Agora, quando alguém é referência na minha vida, é assim, eu olho para aquela pessoa e eu digo assim, eu quero ser o que essa pessoa é. Isso é uma coisa. Isso é usar a vida daquela pessoa como uma referência. O invejoso, ele não é assim. Ele olha para a vida de alguém e ele diz, eu quero ter o que essa pessoa tem. Consegue entender a diferença? Quando eu olho para alguém e eu digo, eu quero ser o que essa pessoa é. Por exemplo, eu olho para a vida de alguém e digo, poxa vida, você viu como fulano é alguém santo? Cara, eu quero ser santo igual fulano. Então aquela pessoa se tornou uma referência na minha vida. Então, nós precisamos de referências. Precisamos de boas referências. Amém. Para buscar e dizer, não, aquela pessoa chegou lá, olha, eu acredito que eu também posso chegar lá e ser como aquela pessoa é. Aí eu olho a vida de um casal que vive muito bem o seu casamento, e aí eu olho e digo assim, poxa vida, eu quero que o meu casamento seja igual ao casamento daquela pessoa. Você está entendendo? Isso, não tem nada errado nisso.
E claro que na minha vida eu preciso buscar muitas referências. Porque, por exemplo, aquela pessoa que é uma referência em uma área da minha vida, às vezes não vai ser em outra. Porque quem sabe eu olho para aquela pessoa e ela é uma referência nessa área, mas naquela outra, não dá para copiar aquela pessoa. Sim ou não? Então eu vou ter que estabelecer várias referências. Nessa área a minha referência é fulano, naquela área a minha referência é aquele outro, naquela lá a minha referência é aquele outro ainda. E até aí, repito, tudo bem, não tem problema nenhum. Nós precisamos ter referência. O grande problema é quando eu olho para a vida de alguém, tenho inveja, tenho ciúme. Eu não quero ser o que a pessoa é. Eu não quero pagar o preço que a pessoa pagou para ser aquilo. Eu quero ter o que ela tem. Aí eu olho para o casamento de alguém muito abençoado, eu digo assim, já imaginou se ela fosse minha mulher, hein? Aí secretamente fico torcendo para o camarada morrer. Verdade, não, se ela ficar viúva, né? Aí não tem problema, eu posso casar com ela. Você está entendendo? Né? Eu olho para aquilo que a pessoa tem e eu quero ter o que ela tem. Esse é o grande perigo, isso que é venenoso. A Bíblia vai dizer, por exemplo, no livro de Provérbios, que a inveja faz secar os ossos. Me parece que a Bíblia está dizendo que a inveja vai corroendo a pessoa por dentro. Vai apodrecendo, me perdoe a expressão, mas vai apodrecendo a pessoa por dentro. Como eu disse, um dos 10 mandamentos é que eu não tenho que cobiçar nada de ninguém. A Bíblia fala lá em Gálatas, quando fala a respeito das obras da carne, Gálatas capítulo 5, uma das obras da carne é a inveja, porque a inveja é uma obra da carne. Amém? De uma tal forma que ninguém pode ouvir uma mensagem como essa que eu estou pregando e dizer assim, pastor, essa mensagem deve ser para alguém aqui, mas para mim não é, porque eu não tenho problema com isso. Meu irmão, todo ser humano tem problema com inveja. Alguns já aprenderam a lidar melhor com ela, outros não, são dominados por ela. Mas todo ser humano, por causa da sua carne, da natureza caída do homem, vai ter que aprender a lidar com inveja. Você está entendendo em nome de Jesus? Ou eu estou falando alguma besteira? Não, à luz das Escrituras, da palavra de Deus, todos nós vamos ter que aprender, porque é uma obra da carne, toda vez a carne fica tentando nos dominar, tentando fazer a vontade dela. E toda hora eu preciso colocar ela no seu devido lugar. Então eu olho para alguém que teve sucesso, que está tendo sucesso, quem sabe até numa área que eu não consigo ter, e a pessoa está tendo sucesso, e eu olho para aquilo, vem aquela pontinha de inveja, a melhor coisa que eu faço na mesma hora é olhar e dizer, Deus abençoe essa pessoa em nome de Jesus. Às vezes eu vejo uma mulher muito bonita, poxa vida, que mulher bonita, na mesma hora eu tenho que dizer que Deus abençoe o marido dela. Se ela é solteira, e quando ela casar, que seja uma bênção o casamento. Você está entendendo em nome de Jesus? Não é verdade? Assim, eu estou almejando aquele cargo, alguém consegue aquilo que eu queria, aquela vaga que eu queria. Aí vem aquela pontinha de inveja, mas devia ser eu e tal. Não, mas Deus abençoe a vida dessa pessoa em nome de Jesus Cristo. Amém? A minha hora vai chegar, a minha vez vai chegar. Se é isso que Deus tem para mim, então vai ser bênção. Se não é isso que Deus tem para mim, amém também. Eu vou ser feliz, eu vou ser realizado com isso. Porque o grande problema é quando a gente, como a Raquel, está lá, tudo mais perde o sentido. Perceba que Raquel era uma mulher amargurada, mesmo sendo amada pelo marido. Mas ela não consegue enxergar o que ela tem e que a irmã não tinha. Porque a Bíblia deixa claro que Jacó amava Raquel, mas não amava Lia. Na verdade, ele só casou com ela porque foi enganado. Você conhece a história? Mas ela não consegue enxergar o que ela tem e o que a irmã não tem. Ela só consegue enxergar o que a irmã tem e o que ela não tem. Você está entendendo? E aí, todo o resto perde o valor para ela.
todo o resto perde o sentido, a ponto de dizer, se eu não tiver um filho, eu vou morrer. Engraçado que ela vai falar isso para Jacó. Eu acabei não lendo o versículo 2, mas no versículo 2 Jacó vai dizer para ela assim, por acaso eu estou no lugar de Deus? Em outras palavras, vai falar com Deus, vai se resolver com Deus, vai procurar entender por que é que você não tem filhos. Agora, Jacó está dizendo, o problema não é comigo, tanto é que a tua irmã está caindo com uma montoeira de filho. Amém. Olha que coisa séria isso aqui. Né? Eu até falava na quarta-feira que a gente precisa lembrar que, né, eu sei que parece até meio cômico eu falar isso, mas eu dizia que a gente precisa de vez em quando repetir para nós mesmos, eu não sou o Cristo. Como João Batista fez, quer dizer, eu não sou resposta para todo mundo, eu não sou a solução para todo mundo. E o Jacó vai dizer isso para ela, diz, olha, eu não sou Deus, eu não posso resolver o teu problema, não é isso? Vai falar com Deus, vai procurar se entender com Deus, o que é que está acontecendo. E aí o grande problema é porque ela não consegue gerar, por causa da motivação errada, né, do seu coração, e tudo mais ali, como eu dizia, perde o valor porque a motivação está errada, porque aquilo que ela quer é algo bom, mas a motivação está errada, e muitas vezes a gente busca fazer algo até bom, mas o grande problema é quando está com a motivação errada. O apóstolo Paulo vai falar até de alguns que pregavam o evangelho por inveja. Amém? Estavam fazendo a coisa certa? Não, a coisa certa até estavam, né? Porque a Bíblia manda pregar, mas o grande problema era com a motivação errada. Amém? Olha só, aquilo que é mais santo que existe, que é pregar o evangelho, pode ser feito com a motivação errada. A Bíblia fala que alguns que faziam ali só no intuito de ganhar lucro, ou algum tipo de prestígio, estavam fazendo a coisa certa? Sim, mas com a motivação errada. A Bíblia vai dizer até mesmo que alguns vão chegar para Jesus lá no último dia e vão dizer, mas nós pregamos, mas nós expulsamos demônios, nós fizemos milagres, maravilhas em teu nome. E Jesus vai dizer para eles o quê? Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, vós que praticais iniquidade. Amém? Então nós precisamos olhar para dentro de nós, principalmente se não estamos com a motivação errada, justamente no sentido de uma inveja. E aí, sabe o que essa inveja produz? Olha que loucura, gente. Bom, antes de eu comentar o que essa inveja produz, a gente está em Tiago 4, a gente acabou de ler. Se você voltar um pouquinho em Tiago capítulo 3 e versículo 16, olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Diz assim, ó. Tiago 3,16. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Amém, igreja? Olha o que a Bíblia diz a respeito da inveja. Que onde há inveja e a rivalidade, que era o que estava acontecendo lá na casa do Jacó, não é isso? Vou ler aqui de novo para não falar errado. A confusão, havia confusão naquela casa? A confusão e o que mais? E toda espécie de coisas ruins. Misericórdia. Você já imaginou você levar a inveja para a tua casa, ou você permitir que a inveja esteja na tua casa? O que vai acontecer na tua casa? Confusão e toda espécie de coisa ruim. Você perceba como esse sentimento da inveja, como ele é destrutivo, como ele consegue contaminar todo um ambiente, como ele consegue atrair tudo aquilo que não presta, toda espécie de coisas ruins, de uma tal forma, meu irmão, que nós, de forma alguma, podemos aceitar isso na nossa vida. Precisamos sondar o nosso coração e repito o que eu falava há pouco, meu irmão, não vamos nos enganar, porque constantemente nós vamos ter que ficar lutando contra a inveja e contra o ciúme. Amém?
Isso é algo que vem lá da natureza caída. E nós vamos ter que ficar lutando contra essas coisas. Mas sempre precisamos lutar e dizer, eu não aceito isso na minha vida. Porque se eu deixar a inveja entrar, vai entrar confusão. Vai entrar toda espécie de coisa ruim. Vai entrar tudo que não presta junto com a inveja. Amém, igreja? Olha que coisa séria. Vamos lembrar da história de Raquel? Sabe o que ela vai fazer? Ela está vendo que a irmã está gerando filhos e ela não consegue gerar. Olha o que é confusão. Olha o que é toda espécie de coisas ruins. Ela vai dizer para o Jacó assim, já que eu não estou gerando, está aqui a minha serva. Tem relação com ela e aí ela vai ter filhos, não é isso? A Bila e a Zilpa. E aí a serva começa a engravidar e começa a ter filhos. Aí sabe o que a Lia ou Leia, dependendo da tradução, vai fazer? Ela vê que está ficando para trás, ela vai dizer assim, não, ô Jacó, então vem aqui, eu também tenho uma serva. Não é isso? Meu irmão, olha que coisa de Satanás. Porque nós não estamos nem falando de um triângulo amoroso, nós estamos já falando aqui de uma confusão. São 5 pessoas. Tenta alguma coisa. Né? Olha que coisa do diabo, vamos falar a verdade. Não é verdade? Que confusão que está acontecendo naquela casa ali. Por quê? Por causa da inveja e de todo, né, que vai atrair tudo aquilo de ruim para aquele lar, para aquela casa. Vai trazer confusão ali. Fique imaginando a rivalidade que havia até entre os filhos. Né? Eu fico imaginando uma patotinha para cá, uma patotinha para lá, toda uma rivalidade que existia ali entre eles. Porque justamente por conta dessa praga da inveja que a Bíblia diz que atrai toda espécie de coisas ruins. É engraçado que na Bíblia a gente vê uma história muito parecida até com essa aqui. Eu pregava, não já ia pregar, mas citava isso numa mensagem dessa de quarta-feira aí, das semanas que passaram, falando da Ana. Não é uma história parecida? Também, Eucana tinha 2 mulheres, a Ana e a Penina. E a Bíblia vai dizer que a Penina gerava filhos e que a Ana não gerava. E a Penina, então, a provocava, irritava a Ana, né? Eu fico imaginando assim, eu tenho filho, lá. Você não tem. Sabe aquele negócio de criança? Né? E a Bíblia diz que ela, então, ficava depressiva, ficava triste, já não queria comer, já vivia amargurada por conta daquilo. Todo ano ia lá no templo para orar, para pedir um filho. Deus, me dá um filho. Deus, eu preciso de um filho. Estava já igual a Raquel já. São 2 histórias muito parecidas. O desfecho é diferente, mas são 2 histórias muito parecidas. Só que a Bíblia diz que um determinado dia ela vai ao templo e ela está orando, como orou das outras vezes. Mas naquele dia, o aspecto diferente da oração é que ela vai rasgar o coração diante de Deus, ela vai falar, como ela diz lá para Eli, ela vai falar da amargura da sua alma, ela rasga o coração diante de Deus. E a primeira coisa, como eu pregava esses dias atrás, a primeira coisa que é transformada é ela. Porque todas as vezes ela orava pedindo, Deus me dá um filho, e eu fico imaginando mais ou menos assim, não sei se era essa a oração dela, mas eu fico imaginando mais ou menos assim, Deus me dá um filho que eu vou esfregar na cara da Penina, que eu também posso. Não é verdade? Por conta de toda a rivalidade que havia ali. E nunca era ouvida. E por que ela nunca era ouvida? Nós acabamos de ler aqui no livro de Tiago, pedem e não recebem, porque pedem mal, com a motivação errada. Só que a Bíblia diz que naquele dia que ela abre o coração para Deus, ela não vai pedir a Deus um filho. Ela vai oferecer para Deus um filho. Não é isso? Tudo mudou. Ela sempre dizia, Deus me dá um filho. Naquele dia, ela ora diferente. Ela oferece o seu ventre a Deus. Ela diz, Deus, se o Senhor me der um filho, ele não vai ser meu,
ele vai ser do Senhor. E naquele dia, a Bíblia diz que ela sai daquele templo e o seu semblante já não é mais triste. Algo mudou dentro dela. A motivação dela mudou. Agora não é eu quero um filho. Deus, eu quero é te dar um filho. Eu quero oferecer um filho ao Senhor. E dessa vez a sua oração é respondida, o milagre acontece. Amém? E ela dá aquele filho a Deus. Mas acaba ali, né? E ela entrega simplesmente Samuel. Cara fantástico, extraordinário, fora de série, que ajudou muito a nação de Israel. Amém? Mas sem contar tudo isso, ela teve só o Samuel? Não, a Bíblia diz depois ela gerou outros filhos e filhas. Amém? Porque quando a gente decide gerar para Deus, meu irmão, e quando a gente faz isso com a motivação certa, então Deus pode abençoar e transformar a situação. Agora, a Raquel, ela também conseguiu gerar um filho. O filho que ela consegue gerar é José. E se a gente for lembrar da história, Deus tem todo um plano em cima da vida do José. Sim ou não? E Deus iria usar a vida do José para salvar toda a família, toda a descendência de Jacó. Então, o que me leva a crer que aquele filho viria em algum momento. Mas ela fica tão desesperada, tão enciumada. Não, eu tenho que ter. Não pode ser amanhã. Não, a minha concorrente tem. Eu tenho que ser agora. E ela vai causar toda aquela confusão, como eu já citei, dando a sua serva, levando a outra também a dar a serva, fazendo aquele rebuliço dentro de casa. E no momento certo, José vem. Amém? José vem, José nasce. Então, me parece, claro, não posso afirmar isso, mas me parece que ele viria na hora certa, no momento certo. E tem coisas, meu irmão, que na vida dos outros vão acontecer muito mais rápido do que na nossa vida. E isso não pode ser motivo de inveja para nós. Eu falei tanto da inveja aqui, no Salmo 73, a Bíblia fala, é um salmo de Asaf, e ele conta lá para nós como ele quase se desviou. O camarada era de Deus, mas quase se perdeu. E ele explica por que isso aconteceu. Ele diz, porque eu tive inveja dos soberbos. A inveja é algo terrível. A inveja é algo que destrói. A inveja é algo que mata. Realmente. Vamos voltar lá para Gênesis. Agora 35, tá? Eu pedi para você deixar marcado. Apesar que Gênesis não precisa nem deixar marcado. Né? Esse é fácil de achar, né? Gênesis capítulo, agora nós vamos no 35, tá? Gênesis 35, versículo 16. José vem, só que a Raquel se contenta? Não, a Raquel não se contenta. Ela quer mais, porque a irmã tem mais. A irmã não tem só um, a irmã tem vários. E aí vamos lembrar, José vem, e a Bíblia vai dizer que o pai ama mais o José do que todos os outros. Não é isso? Um reflexo até do amor que ele tinha a Raquel. Mas nem isso. Mas mesmo assim, mesmo ela sendo a preferida, a amada, mesmo o filho sendo o preferido, o amado, não, eu tenho que ter mais, a minha irmã tem, eu tenho que ter. A motivação do coração dela continua a motivação errada. E acontece o seguinte, Gênesis 35, 16. Partindo de Betel, partiram, melhor dizendo, de Betel, e havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, Raquel deu à luz um filho, num parto que foi muito difícil. Em meio às dores, a parteira disse a Raquel, não tenha medo, pois você ainda terá esse filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu
ao filho o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim Raquel morreu e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Amém. Meu irmão, ela morre tendo aquele filho. Lembra do título da mensagem ou não? Qual que é o título da mensagem? A inveja mata. Amém? A inveja mata. E ela morreu por causa da inveja. Olha que coisa séria. E aí, quando ela está ali morrendo, agonizando tal, o filho nasceu e ela dá o nome para aquele filho de Benoni. Eu até anotei aqui, Benoni quer dizer filho da minha tristeza. Aquilo que ela tanto queria, que ela tanto lutou para ter por causa da inveja, se tornou para ela o filho da tristeza. E aquilo que a gente sabe, tanto lutar, eu quero, eu tenho que ter, por causa da inveja, aquilo que a pessoa acha que vai ser a alegria da vida, aquilo que a pessoa acha, porque lembra que ela vai dizer, se eu não tiver um filho, eu morro. Aquilo que a pessoa acha que vai dar sentido para a vida dela, se a motivação for errada, vai ser o filho da minha tristeza. Você está entendendo? Vai ser aquilo, meu irmão, que vai causar decepção, que vai causar frustração e assim por diante. Aí, né, o pai, o Jacó, diz, não vai ter esse nome não. Aí muda o nome dele, chama ele de Benjamim, quer dizer, filho da minha destra, filho da minha mão direita. Mas perceba que para Jacó, Benjamim era o filho da mão direita, mas para Raquel, ele foi o filho da tristeza dela. Amém. E isso precisa ficar como lição para nós. Primeiro, aquilo que eu falava, inveja mata. Amém. Mata, corrói, como a Bíblia diz em Provérbios, né? Apodrece os ossos. Mas não só isso, a inveja faz com que aquilo que a pessoa, sabe, empenhou tanta força para ter, quando ela consegue, ela vai ver que aquilo era uma ilusão, até porque aquilo não era para ela. Mas ela só lutou por aquilo porque tinha inveja de alguém. Que em nome de Jesus Cristo nós possamos olhar para essa história, olhar para todos esses textos que eu citei, para todos esses textos que nós lemos e olhar para dentro do nosso coração. Amém. Porque como eu dizia, já falei várias vezes, repito mais uma vez, é algo que a gente vai ter que aprender a lutar contra a inveja. Porque hora ou outra ela aparece. Em alguns mais, né? Em outros menos, em alguns mais que acabam dando mais vazão à inveja, vão se tornando pessoas invejosas, passa a ser uma prática na vida da pessoa. Outras dão menos vazão à inveja, então consegue controlar ela, mas mesmo aqueles que a controlam, vez ou outra ela está batendo na porta. Ou não? Vez ou outra ela aparece. E é aí que a gente precisa dominar o nosso coração. É aí que a gente precisa lembrar que inveja mata, que ela destrói, né? Que ela causa todo tipo de sofrimento. Não, eu não quero isso para a minha vida. Lembre desse texto de Tiago. Aonde a inveja, espírito de rivalidade, ali a confusão e toda espécie de coisas ruins. Eu não quero isso para a minha casa. Tenho certeza que você não quer para a tua. Amém? Para a minha vida. Que a gente nunca abrigue a inveja no nosso coração. Diga a glória a Deus e vamos aplaudir o Senhor Jesus.